Bom, meu nome é Antônio Guerreiro. Muita gente até acha que é apelido, que é nome de guerra, mas esse Guerreiro é sobrenome mesmo. Eu trago de meu pai, da família que o precedeu. Comecei nas artes marciais mais ou menos por volta de 1981, 82, já influenciado pelos filmes de Kung Fu. Eu já assistia os filmes de Kung Fu, eu tenho um irmão mais velho. A gente assistia aqueles filmes e depois ficava brincando de encenar as lutas que a gente tinha visto. Ficava lá no quarto brincando. Só que eu não sabia o que se tratava, não sabia exatamente o que era Kung Fu, era muito novo, eu tinha acho que uns 7, 8 anos de idade, 7 anos de idade, não sabia que era Kung Fu, aí me disseram que era Karatê. Aí eu falei, olha, eu quero fazer Karatê. Me levaram para uma academia, perto de casa, eu morava na Tijuca, e me levaram a minha avó me levou na academia J. Cardoso Júnior, que era uma academia antiga na Tijuca, e chegamos na hora que estava acontecendo a aula de judô. Chegando lá, conversando com o professor, o sensei Rogério Casarim, ele falou comigo, olha, ele falou com a minha avó, não temos Karatê agora, está acontecendo a aula de judô, e para ele, na faixa etária dele, talvez fosse mais interessante o judô do que o Karatê. Talvez puxando a sardinha para o judô, né? Mas ingressei no judô, né? Com 7 anos de idade. E assim fiquei até meus 15 anos. Fiquei por 8 anos, fui até a faixa roxa. Mas no final já desse período, já estava mais interessado numa luta em pé, uma luta que houvesse golpes contundentes, né? Chute, soco. Já influenciado pelos filmes de Bruce Lee, com um amigo meu que praticava taekwondo, me reapresentou, ou apresentou talvez, aos filmes de Bruce Lee. E assistindo aqueles filmes eu me encantei e resolvi fazer, já consciente do que se tratava, quis fazer Kung Fu. Não encontrei nenhuma academia de Kung Fu próximo de casa. Esse meu amigo até me levou para assistir o taekwondo, mas eu senti que não era a minha praia. E conversando no colégio com um amigo, fiquei sabendo que um amigo em comum praticava Kung Fu, né, aqui na Tijuca mesmo. E aí ele me levou até essa academia. Chegando lá, assisti a aula, no dia seguinte já estava matriculado. E era o estilo louva-a-Deus, 7 estrelas, e quem ensinava era o professor Fernando Leon. Fiquei com ele, isso foi mais ou menos em 91, fiquei com ele uns 3 anos, né, já estava auxiliando as aulas, né, como auxiliar de instrutor, e por algumas questões pessoais, eu acabei me retirando da prática e comecei a treinar capoeira. Fiz 1 ano e meio de capoeira com o mestre Canguru, no grupo Abadá Capoeira. Na época não era mestre ainda, era professor Canguru. Fiquei lá por 1 ano e meio e tive uma lesão grave, uma distensão grave na parte posterior da coxa, o que me forçou a interromper a minha prática. E no período que eu fiquei convalescendo dessa lesão, eu me senti novamente encantado pelas artes marciais chinesas e resolvi retornar para o Kung Fu, que era a arte que eu gostava desde lá dos meus 6, 7 anos de idade. Então, em 96, conversando com o professor Fernando Leon, ele me falou de um professor que veio dos Estados Unidos, trazendo o estilo Walong Kung Fu, que é o que a gente pratica e ensina até hoje. E esse professor era o Sifu Ricardo Moraes. Ele havia treinado nos Estados Unidos um período de tempo com o grão-mestre Chen Pui e conseguiu uma graduação suficiente para que o permitisse ensinar esse estilo aqui no Brasil. E, obviamente, o grão-mestre Chen deu a ele essa missão de trazer esse estilo oficialmente para o Brasil e começar a ministrar abertamente o Walong Kung Fu para todos. Ele começou a ensinar esse estilo para o professor Fernando Leon e para os alunos que já praticavam com ele. Então, nesse meu retorno, eu já voltei diretamente como aluno do Sifu Ricardo Moraes, né? Fiquei como aluno dele desde 96, início de 96, até final, né, setembro, outubro de 97, quando ele decidiu se mudar para os Estados Unidos com a família para estudar, para fazer o seu doutorado. Com a ida do Sifu Ricardo Moraes para os Estados Unidos, eu fiquei no lugar dele ensinando o Walong Kung Fu para os alunos que já praticavam e para aqueles que quisessem ingressar na turma. Obviamente, eu já tinha passado por um período de treino nos Estados Unidos, havia ido para lá no início de 97, fiquei lá treinando mais ou menos 1 mês e fiz uma prova com o grão-mestre Chen Pui, junto com o professor Fernando Leon, para ele avaliar se nós estávamos aptos para começar a ensinar, obviamente no nível mais inicial, o Walong Kung Fu. Passamos na prova, né? Fomos bem na prova, então começamos a ensinar o Walong Kung Fu aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil oficialmente. A partir dessa data, 97. Oficialmente, desde 97, eu ensino o Walong Kung Fu aqui no Rio de Janeiro, né? E estamos com essa escola aqui estabelecida desde 2016. Nós abrimos a escola de fato, abrimos as portas em setembro, 1º de setembro de 2016, sendo que a inauguração oficial dela foi em fevereiro de 2017, com a presença do grão-mestre Chen Pui e a família, né, Sifu Mimi Chen, Tina Chen,
Sifu Oscar, que é o marido da Sifu Mimi, Sifu Tu Trong, que é meu Sifu agora, né? Eu fui adotado pelo Sifu Tu, e Sifu Thorsten, que veio lá da Alemanha diretamente para a nossa inauguração oficial aqui. Então, depois da ida do Sifu Ricardo para os Estados Unidos, ainda continuei ligado a ele durante um período de tempo, até que ele se desligou do sistema por questões pessoais e eu fui adotado, se pode dizer dessa maneira, pelo Sifu Tu Trong e Sifu Mimi Chen. Então, hoje em dia, eu sou aluno do Sifu Tu, em primeiro lugar, e, paralelamente, aluno do Sifu Mimi, que é a filha do grão-mestre, e ela também sempre supervisiona e coordena o meu treinamento e o meu desenvolvimento dentro do sistema. O que é o sistema Walloon? Muita gente se pergunta, ou me pergunta assim, o que é o Walloon? É louva-a-Deus? O que é? O Walloon Kung Fu é um estilo, uma das ramificações do estilo louva-a-Deus, que na verdade teve origem, o estilo como o conhecemos hoje, teve origem através do nosso Sijo Li Quan Shan. Li Quan Shan era um guarda de escolta de carregamentos pelo interior da China. A família dele já praticava o estilo Tam Toi há muitas gerações. E o Tam Toi é muito famoso pelo seu trabalho de pernas muito forte, chutes e rasteiras, enfim. Ele já dominava plenamente esse estilo, até que um belo dia, ele defendendo um carregamento, ele matou lá o bandido, que era conhecido como Tigre Negro, que tentou assaltar aquele carregamento e, com medo de represália, ele se refugiou num monastério budista que era conhecido como Monastério Wallam. Esse monastério era no norte da China, em Shandong, e lá havia um monge, Qin Yong, que ele praticava o estilo louva-a-Deus, né? Disse que ele praticava o estilo Jiao, que a pronúncia em cantonês, se não me engano, para Suai Jiao, que é mãos que torcem. Então, uma das ramificações do louva-a-Deus do norte. Li Quan Shan ficou nesse monastério durante 8 a 10 anos, aprendendo as técnicas do louva-a-Deus. Quando ele saiu de lá, ele retomou a carreira dele como guarda de escolta e se dirigiu para o sul da China. Nesse período dessa viagem, ele começou a mesclar o louva-a-Deus do norte, que ele havia aprendido dentro do monastério Wallam, com o Tam Toi, que ele já sabia da sua família por várias gerações. Então, quando chegou no sul da China, ele já havia estabelecido essa mescla entre o louva-a-Deus do norte e o Tam Toi, e havia criado o estilo que nós conhecemos como Wallam Tam Toi Bak Tong Long Pai. Wallam, que significa, traduzindo literalmente, floresta esplêndida ou floresta florida. Tam Toi, que é o estilo de pernas, né, muito forte, e louva-a-Deus do norte, né, Bak Tong Long Pai, sistema louva-a-Deus do norte. Então, lá no sul da China, ele se estabeleceu no vilarejo de Shajing, que fica na província de Guangdong, e lá ele começou a aceitar alunos. O último aluno que ele aceitou como discípulo é nosso atual grão-mestre Chen Pui, que foi aceito como discípulo aos 6 anos de idade. Então, o grão-mestre Chen Pui começou a aprender com Li Quan Shan. Então, com a morte de Li Quan Shan, o grão-mestre Chen Pui continuou aprendendo o estilo Wallam Tam Toi com seus irmãos mais velhos de treinamento. Notadamente, Chan Wanqing, nosso Si Bagun, que é esse aqui à direita do altar, que continua ensinando o grão-mestre Chen Pui, até ele chegar a uma certa idade e resolver decidir sair da China e emigrar para os Estados Unidos. Isso é uma outra longa jornada. O grão-mestre Chen Pui conseguiu trabalho como marinheiro no navio mercante e foi primeiro beirando a costa da África, Angola, Ruanda, até chegar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele chegou lá no porto de Newark e lá ele não tinha visto para entrar nos Estados Unidos. De noite, pulou no mar, né? Aliás, pulou não, ele desceu com uma corda, porque se ele pulasse, os guardas iam ouvir o barulho. Então ele desceu, um colega dele, marinheiro, ajudou ele a descer de corda e foi nadando sorrateiramente até a costa. Chegando lá, com $17 no bolso, ele conseguiu um táxi, pediu para o taxista que levasse a Chinatown. A única coisa que ele sabia é que ele conhecia um amigo, tinha um amigo que morava em Chinatown. Chegando em Chinatown, ele ficou lá, era de noite, de madrugada, tudo fechado. Ele ficou à beira de um latão de lixo, passou a noite ali, até que no dia seguinte ele conseguiu encontrar seu amigo e aí conseguiu realmente se estabelecer nos Estados Unidos, primeiro como cozinheiro, como a maior parte dos imigrantes chineses, e aí depois ele começou a ensinar para a comunidade chinesa e depois abriu o ensino de Kung Fu abertamente para o povo americano. Mas desde o início não tinha preconceito, que era muito comum na época, ainda havia uma questão muito forte
de não ensinar Kung Fu para os ocidentais. Ele, desde o início, ele achava que quem estivesse disposto a aprender, seja ele mesmo fala no documentário da vida dele, branco, preto, amarelo, dourado, não importa a cor, ele ensinaria, desde que a pessoa quisesse aprender Kung Fu e tivesse um coração bom. Então o Mestre Chan se estabeleceu primeiro em Boston, né, no nordeste dos Estados Unidos, só que lá faz muito frio, né, e houve uma tempestade de neve muito forte, onde ele e sua esposa, assim por Suzy Chen, ficaram temerosos pela saúde deles e da sua família, que a sua filha Mimi Chen já havia nascido. Então eles decidiram descer para a Flórida, onde é um clima mais ameno, né, mais quente, mais próximo da cidade natal do Mestre Chen, que é no sul da China. Conseguiram comprar um terreno na Flórida, em Orlando, e nesse terreno eles construíram, né, do chão mesmo, eles construíram o que hoje é conhecido como a matriz do nosso estilo, a matriz internacional do nosso estilo, e chamamos de Walloon Temple of USA, né? Templo Walloon dos Estados Unidos. E embora a gente chame de templo, não tem nada de religioso, é só uma homenagem ao monastério budista, onde o Sijo Lee Kuan Chan aprendeu as técnicas do estilo Louva-a-Deus do Norte. A gente aqui, como toda escola ligada a Grão-Mestre Chan Pui, a gente segue a mesma linha de pensamento dele, mesma metodologia de aulas. E essa linha de pensamento se baseia no seguinte, na seguinte ideia, de que Kung Fu é uma ferramenta para você se tornar uma pessoa melhor, nos mais amplos aspectos da sua vida, seja no seu trabalho, com a sua família, com seus amigos, no seu microcosmo. Na verdade, a gente até acredita, isso é uma coisa que eu costumo dizer para os alunos, que o Kung Fu ele é um microcosmo que representa um macrocosmo que é a sua vida. A nossa ideia é de que as experiências que você vivencia aqui no treinamento, você deve extrapolar para a sua vida cotidiana. Às vezes, alunos que têm medo de falar em público, por exemplo, medo de se expor, quando vem aqui, começa a praticar, de repente ela se vem diante desse temor, né, de se apresentar, seja num evento, uma demonstração, um campeonato, qualquer coisa assim, e elas, ao tomarem conhecimento dessa limitação, elas começam a trabalhar isso, a lidar melhor com isso, de modo que elas conseguem superar. Um grande exemplo que eu costumo dar é minha própria esposa, né, ela também é professora aqui, sócia aqui da escola. E quando ela começou a treinar, quando se via diante de um colega, né, para fazer um treinamento 2-a-2, onde um ataca e o outro defende, ela travava. Ela ficava tão nervosa que ela travava. Por vezes até chorava. E com o decorrer do treinamento, é claro que o Kung Fu não substitui a terapia com psicólogo, né? Mas com o decorrer do treinamento, ela reconhecendo essa limitação, essa característica que ela tinha, ela conseguiu lidar com isso de tal modo que, posteriormente, ela estava fazendo luta, sparring mesmo, com os caras mais altos, né, que eu até, bem mais altos que ela, com 90 quilos, e ela lutando com eles, né, sem esse bloqueio. Então, a gente acredita que o Kung Fu ele deve ser uma ferramenta para você se desenvolver enquanto ser humano, né, para a sua vida cotidiana. Você aqui, na prática, e quando eu digo Kung Fu, na verdade, não acha que eu sou arrogante, né, porque qualquer arte marcial pode te promover isso, qualquer arte marcial, às vezes até qualquer atividade física. Tem gente que correr na praia é uma coisa quase que espiritual, uma experiência espiritual. Qualquer arte marcial pode promover isso. Eu falo do Kung Fu porque é aquela que eu tenho um pouco mais de experiência. Então, o Kung Fu ele te traz uma coisa muito importante que é o autoconhecimento. Porque cada dia que você está aqui na prática, você se vê diante dos seus limites, né? Sejam eles físicos, sejam emocionais, características assim, que você tem potencialidades, né? Que você pode desenvolver ainda mais, né? Então, a partir do momento que você se vê diante desses limites, dessas potencialidades, você se conhece melhor. E a partir desse autoconhecimento mais profundo que você acaba desenvolvendo, você consegue se aprimorar enquanto ser humano. E o outro benefício, né, da prática, um outro ponto muito importante que a gente segue na mesma linha do Grão-Mestre Chan Pui, é o Kung Fu como uma ferramenta para a tua saúde. E o Grão-Mestre Chan Pui é um exemplo vivo disso, porque ele vai fazer 84 anos esse ano, em outubro, dia 12 de outubro, e ele tem mais disposição que, se juntar todo mundo que está aqui, não dá a disposição que ele tem. Ele tem muita energia. Se ele fosse criança hoje em dia, provavelmente iam dizer que ele tem TDAH, porque ele é muito agitado, não para quieto. Se você for na matriz hoje, ele está lá fazendo alguma coisa, cuidando das plantas, dando comida para os peixinhos, jogando lixo para fora. Ele parece até o zelador lá do templo, né? Muitas vezes as pessoas quando chegam lá e não conhecem, acham que ele é só um zelador ou a pessoa que toma conta ali do espaço. A filha dele, Mimi Chen, se for Mimi Chen, fica louca, porque às vezes ela chega lá de manhã, e ele vai lá de domingo a domingo, ela chega às 7 horas da manhã, ele já tá lá no telhado, né, limpando a calha do telhado sozinho. E ela fica, pai, desce daí, vai se machucar. E se você for tentar ajudar, ele te dá uma bronca, porque aquilo ali ele fala que é para a saúde dele. Ele acredita piamente que movimento é vida. E como Kung Fu é movimento, então ele acredita que Kung Fu é vida. Se ele parar de se movimentar,
ele morre. A gente aqui tenta seguir essa mesma linha, que o Kung Fu é uma ferramenta para você ter uma vida melhor. As pessoas, como eu falei antes, têm essa dissociação entre mente e corpo. Então, às vezes, elas chegam aqui com a postura totalmente desalinhada, a musculatura encurtada, principalmente a musculatura posterior do corpo, porque fica muito tempo sentada, cabeça projetada para frente, a coluna desalinhada. Então, a gente tenta realinhar esse corpo da pessoa para ela ter uma saúde, uma longevidade maior. Bom, então as pessoas são todas convidadas, né? Nossos colegas aí que estão assistindo estão convidados para conhecer o nosso trabalho. A gente é muito fácil de achar, nós estamos no YouTube, no Instagram e no Facebook, é só procurar o Alon Brasil, tanto no Instagram quanto no Facebook. No YouTube também, se colocar o Alon Brasil, vão aparecer nossos vídeos. Estão convidados a conhecer o nosso trabalho, fazer uma aula experimental gratuita e, sem dúvida, levar para a sua vida um pouquinho desses benefícios que nós mencionamos aqui. É muito importante, né? O Kung Fu, assim como qualquer arte marcial, é muito importante, ainda mais no mundo de hoje, que as pessoas estão muito ansiosas, algumas vezes até agressivas e violentas. Direcionar essa energia para uma coisa que vai te trazer benefícios, eu acho que seria muito válido, muito importante nos tempos atuais. Então, quem quiser, é só vir aqui nos conhecer, entre em contato conosco através das redes sociais, nosso WhatsApp está lá nas redes sociais também, é só entrar em contato e será muito bem recebido.